Sexta-feira chegou, sexta-feira. Essa semana não teve 5 dias não, viu? Parece que teve 10, 15 dias, porque quase que não passa. Pelo amor de Deus, sextou, minha gente. Antes da gente sair aí para se divertir ou descansar, né, Vanu? Isso. Participe do nosso programa, acompanhe aqui com a gente nossa entrevista com o vereador Tony Fernandes. Através das nossas redes sociais, você manda sua mensagem, faz sua interação. Temos o Twitter, @CenaPolíticoTCM, o WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Participe com a gente no programa de hoje, que tem alô especial com foto e tudo, viu, Vonúvio? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró, várias cidades que possuem os serviços da TCM e tem aí, Carol, aniversariante, né? Aniversariante. Quem é aniversariante? Tem um Cadê a registro aí. imagem? Atenção, seu Aldo! Vamos mostrar a imagem aí. Eu tô esperando, né, o pessoal? Aê, olha só. Quem é aniversariante, Vonúvio? Completa 39 anos o filho do seu Aldo Ferreira, o Adailson. Completando idade nova hoje. Aí, foto do São João agora, né? Acho que deve ser do Pingo, da meio-dia. Pois é, parabéns, muitas felicidades, tudo de bom, seu Aldo, que todo dia participa, todo dia escuta o Meio-Dia TCM na 95, todo dia assiste o Cenário Político e manda participação. E se a gente não lê, ele liga, mas é fiel, telespectador fiel. Muito obrigada, seu Aldo, parabéns aí pelo aniversário do filhão. Então, é isto. Felicidade sempre, aproveite o final de semana aí de festa, de aniversário, comemoração. Feito o registro aí de aniversário desta família que é muito querida aqui por todos nós da TCM. Também mando um abraço especial para o Tito Marques Prachedes, está aqui no estúdio do Cenário Político TCM pela primeira vez, viu? Valeu, Tito. Tito tá aqui nos bastidores, tá organizando tudo atrás das câmeras, ali caladinho. Muito bem, Tito, é assim, vai ficar aí ajudando na produção. Bem quietinho, né, cara? Olha só que... é uma beleza. Bem, eu prometi que se ficar quietinho depois daqui tem açaí, por isso que ele vai ficar quieto mesmo, né? Tá certo. Muito bem, vamos de informação. Nesta semana, na Câmara Municipal de Mossoró, entre os projetos e resoluções aprovados para a conclusão da pauta, foi aprovada a criação da Medalha de Mérito da Justiça, desembargador Dr. José Rego Júnior. É o mérito da justiça, né? A Câmara tem uma medalha hoje que é do Judiciário e a gente está colocando a justiça porque engloba todos que trabalham direta e indiretamente no Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública, os servidores. Então a Câmara com essa medalha poderá estar homenageando todas essas pessoas futuramente. Então foi só um ajuste na nomenclatura, em meio de medalha do Judiciário, medalha da Justiça, que aí a gente contempla todas as pessoas que servem ao nosso Poder Judiciário, à nossa Justiça em geral. Essa resolução aí do mérito do Judiciário foi organizada pelo presidente Laurêncio Amorim. Teve também um projeto de resolução que institui o Troféu da Segurança PM Francisco Marcolino Sobrinho, do vereador Tony Fernandes. A gente vai conversar com ele sobre isso. Ele está chegando, viu, Vonúvio? Enquanto isso, ontem a gente teve aqui a presença de um representante dos servidores do Detran, o Ítalo Falcão, falando com a gente sobre o movimento grevista. E hoje o governo do Rio Grande do Norte, através de uma nota, comunicou que vai recorrer à justiça para o fim da greve deflagrada pelos servidores do Detran. A nota frisa que, numa reunião na última sexta-feira, o governo ressaltou encaminhamentos da negociação e fez um apelo ao SINAI para os servidores retornarem aos trabalhos e aguardar o início das negociações junto com as demais categorias. Mas que a categoria decidiu por continuar a paralisação por tempo indeterminado e que, segundo a nota, portanto, em face desta decisão, só restou ao Detran adotar medidas cabíveis e legais para garantir a prestação dos serviços que são essenciais para a população do Rio Grande do Norte.
Fecha aspas. Devido à paralisação iniciada em 4 de julho, serviços como vistoria estão 100% paralisados. Vonúvio, ontem o próprio Falcão, representante dos servidores do Detran que estão em greve, esteve aqui com a gente e falou desse pedido do governo do estado para que a greve seja encerrada e os servidores esperem, trabalhando por o atendimento das reivindicações, o que não faz o menor sentido, porque se fosse atender, já teriam atendido. Afinal, são 4 anos reivindicando a mesma coisa. Pois tá aí, o governo vai entrar na justiça. Carol, aquilo que a gente sempre diz aqui sobre greve e a gestão Fátima Bezerra, que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Quando não estava no governo, Fátima Bezerra, seus aliados, todos eles eram a favor das manifestações, das mobilizações, das paralisações, de fato emparedar os gestores, né, para cobrar melhorias. Só que quando está agora sentada na cadeira de governadora, Fátima Bezerra não permite mais greve no estado. Ela só não entrou na justiça contra os professores porque, de certo modo, sindicato, o pessoal está tudo muito ali próximo da governadora Fátima Bezerra, apesar de sempre direcionarem críticas a ela, né? A sua gestão, a sua forma de governar. A gente já viu a greve do Detran agora, né? Parar por força da justiça, um pedido na justiça. Teve uma outra greve também, né? Que parou por conta de justiça. Mas não era esse o tom da fala de Fátima Bezerra, de seus aliados, quando não estavam no poder. Isso é muito ruim, porque como é que fica agora, né? O movimento grevista, que já era enfraquecido por conta das circunstâncias que a gente já falou aqui, agora os servidores vão voltar ao trabalho, né? Ali com a orelha murcha, vão voltar ao trabalho depois de mais um ataque da governadora. Infelizmente, é isso que vai acontecer. Tomara que o Executivo Estadual possa trazer reivindicações ali dos trabalhadores, o próprio concurso do Estado, o concurso, né, para o Detran e de outras áreas, que seria ali uma das principais reivindicações, assim como questões salariais. Vamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com a nossa entrevista com o vereador Tony Fernandes. Continuamos o cenário político. Hoje nós vamos conversar com o vereador Tony Fernandes, líder da oposição na Câmara de Mossoró. Quando tá divertido o programa de hoje, clima de sexta-feira, tem visitante especial aqui no nosso estúdio fazendo um movimento ali. Tava pulando, parecendo um sapinho. Vai dar certo. É bom, hoje é sexta, dá tudo certo. Participe do nosso programa, mande sua pergunta para o vereador Tony Fernandes através das nossas redes sociais. Temos o Twitter, temos o nosso WhatsApp, nosso Instagram, para você conversar com a gente no programa de hoje. E tem a notinha aí. Carol, antes da notinha, reforçar aqui para você que nos acompanha de segunda a sexta, que hoje está animada aqui, né, com a presença especial, que já citei no primeiro bloco, que ele pediu para não falar o nome dele. Não mas citar o nome, é estrela, viu? Ele pode citar o nome dele, não. E, Carol, existe agora, né, o início de suas férias a partir de segunda-feira, por isso que você veio toda colorida. Todo clima de férias, então, né? Fim de tarde, praia. Só explicando por que de tantas cores aqui que Carol veio na sexta-feira. Não é só pelo sextou, não, viu? É pelas férias que estão chegando aí. E o descanso merecido de Carol Ribeiro. Olha, tá aí a palavra que você falou mesmo, merecido, tá? Tô no clima, viu, Vonúvio? Aí você passa 15 dias aqui no comando, dia 1º de agosto. Eu voltarei, mas ainda temos 2 blocos aqui para conversar, viu? E tem notícia, amanhã vai ter encontro, né? Isso. Articulação partidária. Exatamente. Amanhã, sábado, 9 horas da manhã, lideranças da Federação Brasil da Esperança, que envolve o PT, PCdoB e o PV, da região oeste, vão se reunir no Requinte Buffet, aqui em Mossoró. Na reunião estarão presentes os representantes de municípios de Mossoró, Baraúna, Pendências, Governador de Serra Rosado, Areia Branca, Tibau, Grossos e Serra do Mel, com o propósito de discutir a conjuntura e as eleições 2024. Em junho, o Polo Oeste do PT se reuniu aqui em Mossoró e tirou como encaminhamento a ampliação do debate junto aos partidos que compõem a federação.
Segundo a deputada estadual Isolda Dantas, presidente do PT em Mossoró, o encontro deve estreitar os laços e o programa que será apresentado em consonância com o programa do governo Lula por um RN da Esperança. Então, o pessoal já está se movimentando, viu, Carol? Estava na hora, né, Vonúvio? Teve um encontro em junho, aí teve pouquíssima repercussão, pouquíssimo destaque. Agora esse novo encontro, agora no mês de julho, e se fala muito em projeto, mas a articulação realmente fica aí a desejar. A gente que se questiona, a deputada Isolda Dantas diz que cada coisa no seu tempo, que ainda tem muito tempo para isso. Enquanto isso, os outros nomes, especificamente aqui em Mossoró, o prefeito Alisson Bezerra está se movimentando aí para as eleições. Projetos já tem, pelo menos para propaganda ele está apresentando. Muito mais do que seus adversários, né? Pelo menos por hora. Pois é, a gente vai falar sobre esse assunto com o vereador Tony Fernandes aqui no programa de hoje, mas vamos começar pela Câmara Municipal de Mossoró. Boa noite, vereador. Muito obrigada pela presença aqui no cenário político desta sexta-feira. Essa semana teve o encerramento ali, o primeiro semestre, e também o encerramento da tramitação da LDO na Câmara Municipal. Qual o balanço que o senhor faz dessa lei de diretrizes orçamentárias? Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Carol, Vonúvio. A LDO, ela, como também no ano passado, veio com muitos erros, né? Então, inclusive muitas inconstitucionalidades. Foi justamente o que a gente apresentou, por isso que a gente se absteve, né? A gente orientou a bancada de oposição independente a se abster da votação, pelo fato, e também chegar a votar não em alguns pontos, pelo fato da peça orçamentária, ela está em desacordo com a Constituição. Um exemplo disso, né, é em relação ao princípio, ferir o princípio da simetria, o que acontece no Congresso Nacional, com as emendas, né, impositivas dos parlamentares, né, e esse princípio ele deve ser utilizado também aqui na Assembleia Legislativa e nas câmaras dos municípios. E isso não tem acontecido. A peça veio com 1,2% para todo o orçamento de emendas impositivas, onde o correto, segundo a lei, segundo a Constituição, é 2%. Isso a gente colocou emenda, inclusive, ao projeto da LDO para consertar essa situação, mas, infelizmente, eles não acataram na Comissão de Orçamento e foi reprovada. Então, isso é um dos pontos. Outro ponto importante foi em relação ao rito. A vereadora Marleide fez acusações no caso, os membros da Comissão de Finanças da Câmara em relação a ela ter aprovado e desaprovado alguns pontos e na ata está completamente errado. Coisas que ela não é de acordo, estava como se ela fosse de acordo e vice-versa. E ela fez um protesto, inclusive a gente encaminhou um documento para a Procuradoria da Câmara Municipal, fazendo os questionamentos e colocando a irregularidade em relação ao rito, o que pode chegar a tornar o ato nulo. Então, se o ato for nulo na Comissão de Orçamento, consequentemente a votação vai ser nula. Então, é mais um questionamento que a gente vai levar ao judiciário no próximo mês. Outro ponto importantíssimo, que era em relação também ao remanejamento de efetivo por parte da Prefeitura. Hoje eles têm o direito, segundo a LDO, veio no mínimo 25%. Então, era um orçamento ilimitado. O prefeito poderia remanejar esse orçamento até em 100%, o que é completamente ilegal. Inclusive, tem recomendações do Ministério Público para evitar, né, essas autorizações de remanejamento, porque dificulta a fiscalização tanto do MP como da Câmara Municipal, que tem um papel fiscalizador. E, no fim das contas, a gente colocou algumas emendas, até mesmo para reduzir, a gente já acha alto. Em algumas cidades, como em Natal, Apodi, entre outras, Parnamirim, o percentual é bem abaixo. Inclusive, o orçamento do governo do estado para remanejamento é apenas de 15%. A oposição queria 8%, mas ficou 15%. Aqui em Mossoró era, no mínimo, 25%. A ilegalidade era tanta que, na mesma hora lá da votação, um membro da situação colocou essa emenda para ser, no máximo, 25%. Mas só que nós já tínhamos as emendas, tanto de 25% como de 20%, fazendo a redução.
não acataram e aprovaram a deles até 25%, que a gente já considera já muito alto, né? Então, são vários pontos a se questionar no judiciário. Outro ponto é também o 10º da Câmara Municipal, que pelos números do IBGE, né, foi menos... Foi apontado aqui em Mossoró, a população menos de, acho que 265 mil habitantes, né? Então, foi bem abaixo dos 300, que a partir dos 300 seria 5%, abaixo tem que ser os 6%, e também não vem falando, inclusive teve uma emenda do presidente da Câmara Municipal derrubada pelos membros da situação, que inclusive ele faz parte, né? Então, mais um questionamento para a gente fazer também no judiciário. Então, são vários pontos, vários questionamentos, incongruências com a lei, com a Constituição, né? Outros pontos de vícios formais e materiais que a gente vai discutir no judiciário. Quer dizer que, então, já está estabelecido que vocês vão recorrer à justiça comum para essa circunstância que o senhor citou aí. Como é que deve seguir essa tramitação? Existem prazos? Como é que vocês devem atuar a partir de agora? Olha, o jurídico já está estudando. Eu acredito que até o próximo mês a gente vai dar entrada no judiciário. E quando chegar no judiciário, a gente não tem o tempo de o que vai acontecer, né? Existe toda uma burocracia no judiciário. Mas o nosso jurídico está analisando todos os pontos e fundamentando a peça para que a gente ingresse o quanto antes. Teve a questão também essa semana daquele prêmio Fundeb, que foi questionado também pela vereadora Marleide Cunha. Houve ali argumentação e contra-argumentação dos dois professores, né? Os dois vereadores ali da área da educação, Marleide Cunha e Francisco Carlos do outro lado. Como foi o voto do senhor? O meu voto eu não votei, porque na hora eu estava numa entrevista com você. Foi bem na hora da gravação. Na hora que você me chamou, eu fui lá, eu não sabia que ia iniciar essa votação. Aí você me chamou, eu estava dando a entrevista e não votei, não orientei a bancada. Tanto é que a discussão maior só foi no dia seguinte. Isso, tanto que a discussão só foi no dia seguinte, mas não tinha nenhuma dificuldade em aprovar o projeto. Eu não vi nenhuma objeção. Bem que alguns membros da oposição, né, eles chegaram a votar não, e como eu costumo dizer, muitas vezes a orientação que a gente faz enquanto líder, não necessariamente os vereadores têm que seguir. A gente é muito livre quanto a isso, até porque cada vereador tem sua convicção, as suas ideias, analisa os pontos, como a vereadora Marleide, ela analisou e viu que vários pontos, inclusive, já em outra lei, inclusive, na Rebouças, que é parecido demais. Então, é como se o que já existisse não valesse. Tudo que a prefeitura, o prefeito cria é para dizer que ele é novo. É um novo projeto, mas já existiam os parâmetros anteriormente. Mas a gente não viu um prejuízo, né, para os educadores, né? Eu não vi esse prejuízo. Então, eu não tinha nenhuma dificuldade. E mesmo que a gente tivesse orientado a bancada a votar sim, né, alguns vereadores da bancada, como eu falei, têm toda a liberdade do mundo para votar não. Então, a gente não vai fazer esse tipo de cobrança. Como é que fica? Isso foi, inclusive, uma curiosidade minha aqui nesta semana ainda, sobre a lei que já existe. Uma lei já está lá, como o senhor citou, a Nina Fernandes, 14º salário, enfim. Como é que fica esta legislação que já existe e esta que foi aprovada? Olha, essa que já existe anualmente, né? Essa que foi aprovada de 2 anos. Depois de 2 anos, por exemplo, de 2 em 2 anos, né? Então, a gente precisa analisar as duas leis para saber o que vai ser atingido ou não, o que vai ser revogado ou não. Porque, um exemplo, se tiver uma premiação e um critério que na nova lei tenha esse critério e chegando a mudar esse critério, automaticamente esse artigo anterior, da lei anterior, já não vai valer. Então, a gente precisa analisar as duas leis, não analisei as duas leis ainda, para saber qual é o impacto disso, né, para os educadores. Porque chegou esse projeto na Câmara Municipal, mas eu confesso que a gente não analisou a lei anterior, né? E a vereadora Marleide, ela tentou para isso. Olha, já existe uma lei anterior, que já está funcionando, e é anual. Por que essa mudança agora? Por que esses critérios? Então, os questionamentos foram em cima disso. Mas, como eu disse, pelo que eu li o projeto atual, não vi prejuízos para os educadores. O senhor apresentou também um projeto de resolução que institui o Troféu da Segurança. PM Francisco Marcolino Sobrinho. Que troféu é esse? Para quem? Esse troféu é para os operadores de segurança, os trabalhadores da segurança pública que têm chegado a se destacar na cidade de Mossoró.
como a gente tem vários exemplos, né? Aqui, policiais que salvam as famílias, policiais que atuam de forma heróica, né? Até em parto eu já vi policial atuando, né? Até em parto. Chegou a salvar criança engasgada, uma ligação. Então, são vários, né? Vários pontos que a gente pode homenagear esses policiais que têm feito um bom trabalho. Como agora mesmo, né? Foi pego um meliante que tinha feito um sequestro, né? Uma pessoa um parente de Hulk, né? Acho que é a irmã, né? Uhum. E foi pego uma abordagem de rotina da Polícia Militar, né? Na região da Costa Branca. Então, mostra que a polícia tem feito um trabalho. E eu acho que a gente tem que homenagear sempre os nossos policiais que se destacaram e que estão fazendo um bom trabalho. Que a cobrança é muito grande. Quando eles erram, principalmente, é uma cobrança muito forte nos policiais. Mas quando acertam, a gente precisa enaltecer. Então, esse troféu também leva o nome de um policial, um cabo, que trocou tiros com um bandido, né, em um assalto, e acabou chegando a falecer. Então, é uma homenagem que era um bom policial, um policial exemplar, que ajudava muito, inclusive, atuava a Rocan, aqui em Mossoró. Então, foi uma homenagem muito justa para esse policial e essa família. Essa homenagem ela é direcionada apenas a policiais militares ou membros da segurança do município, da guarda do trânsito? São todos. Essa medalha, ela tanto pode ser para a guarda municipal, para a polícia militar, os bombeiros, agentes, né? No caso, a polícia civil, penal, todos os agentes de segurança, eles têm o direito de receber essa medalha. Vereador, em relação à avaliação do governo Fátima, a gente, no bloco anterior, antes do senhor chegar, falava sobre a judicialização, por exemplo, da greve do Detran e a forma como a governadora vem tratando essa questão com os servidores, tanto da saúde quanto do Detran, e de uma forma geral. Qual é a avaliação que o senhor faz da gestão? Olha, a relação que ela tem com o serviço público, com os servidores públicos e os sindicatos, é preocupante, porque você judicializar um movimento legítimo dos trabalhadores é muito complicado. Foi uma crítica que a gente fez, inclusive, aqui na gestão do prefeito Atos, de não judicializar problemas relacionados ao servidor público. Se eles estão em greve, que eles estão lutando por um direito. E muitas vezes direito já adquirido, como aconteceu aqui em Mossoró, no caso, o Fundeb, o piso dos professores, né? Então, o Detran, eles alegam uma série de problemas relacionados à estrutura, relacionados a efetivo, relacionados à carreira, e eu acho que não é o caminho se levar essa discussão para o judiciário. É minha opinião e eu sempre sou muito firme quanto a isso, seja a nível federal, estadual ou municipal, eu acho que tem que se discutir com os trabalhadores. Tem que abrir a mesa, discutir com o sindicato e procurar uma alternativa, né, para chegar ao fim dessa greve. E não procurar o judiciário e vir goela abaixo, né, atropelando o direito dos servidores públicos. Então, a gente nunca vai chegar a admitir isso. Inclusive, a gente tem todo o nosso apoio, não só os servidores no caso do Detran, como também os servidores agora, no caso, eu acho que é os terceirizados, que também estão prestes a fazer uma greve, né, nos hospitais, tem todo o nosso apoio e dizer que não é o caminho judicializar esses movimentos. O caminho é negociar com os trabalhadores e procurar uma alternativa para sanar os problemas enfrentados pelas categorias. Vamos então fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político. De volta ao cenário político desta sexta-feira. Tá animadinha, né? Pois é, vou ter que registrar. Já entoa um canto aqui de alegria e felicidade. Último bloco, certo? Estamos ao vivo, 19h52, para você que está assistindo a nossa versão ao vivo. Tem a reprise também, 10h45 da noite. Tem gente que só assiste a reprise, né, Vonu? Exato. Então, alô para todo mundo aí que está participando. Quem quiser ainda mandar mensagem, pergunta para o vereador Tony Fernandes, entre em contato através das nossas redes sociais, que a gente traz ainda neste bloco. Ainda temos 16 minutos de programa. Participe.
Vamos de informação. Uma vacinação contra a raiva para cães e gatos começou nesta sexta-feira. O processo de imunização segue até o dia 30 de setembro. Se tem uma coisa que seu Alcides faz questão de cumprir todos os anos, é a vacinação de Belinha contra a raiva. O histórico do cartão de vacinas não nega que o tutor se preocupa com a saúde da cadelinha. Todos os anos, sim. Inclusive, estou até aqui com todas as vacinas, tudo pronto aqui, tudo ok. A vacinação antirrábica, ou seja, contra a raiva, começou nesta sexta, mas oficialmente em 10 de julho. Aconteceu durante toda a manhã. A imunização segue até o dia 30 de setembro. Em Mossoró existem cerca de 39 mil animais domiciliados. A meta é vacinar 80% desse quantitativo. A vacinação se deu início oficialmente no dia 10, no caso segunda-feira, e terá o término no dia 30 de setembro. Essa vacinação para o município de Mossoró, depois de montar toda a logística de recebimento de material e toda a organização geral, ela se dá início hoje. Na segunda-feira, a vacinação vai acontecer na zona rural de Mossoró, na Maísa, assentamento Osiel e também na comunidade Pau Branco. A imunização será feita de casa em casa. A vacinação começou às 8 horas da manhã. Os carros foram abastecidos de imunizantes bem cedo para se deslocarem até os pontos, que foram 10. Um dos locais foi a UBS Doutor Ildone Cavalcante de Freitas, no bairro Barrocas. A procura por lá foi positiva. A senhora trouxe a mamãe gato para vacinar. Qual a importância de deixar a vacininha em dia? A segurança do gato e da gente, né? Porque, pelo menos, evita a raiva, já é algo muito bom para eles, né? Para uma vida melhor qualidade de vida. Então, é isso que eu acho que a vacina serve, né? Na próxima semana, mais pontos serão disponibilizados à população. O dia D ainda será programado. Lembrando que o Centro de Controle de Zoonoses, no bairro Nova Betânia, é um local fixo de vacinação, de segunda a sexta-feira. O agendamento, através do número 3315-4833, pode ser feito para quem tem a partir de 5 animais em casa, para protetores independentes, ONGs e condomínios. A vacina é grátis e anual. Pode ser aplicada em cães e gatos a partir dos 3 meses de vida. Wolverine e Millie não poderiam ficar de fora. Aqueles que têm seus animais devem se importar com isso aí, porque é para a saúde deles e para a da família também. Afinal de contas, eles também fazem parte da família. Isso, com certeza. Adotamos eles, né, com amor, a gente trata eles com carinho e amor, e com certeza é importante a gente trazer eles para se vacinarem. Importante que todos os tutores de cães e gatos possam levar para esta vacinação. No bairro, aí na UBS, você sabe bem direitinho como, quando. Na verdade, quem já tem o seu animal já conhece toda a dinâmica de vacinação. Mas, de todo modo, pergunte aí na UBS do seu bairro para você vacinar até o dia 30 de setembro. Então, tem bastante tempo, mas quanto antes, melhor. Ainda neste assunto, animais, tem agora um pedido da Justiça para que a Prefeitura de Mossoró dê respostas quanto ao uso de recursos, de verbas direcionadas aqui para o município para a compra de um castramóvel. Vereador, como é que está essa questão aqui na cidade? Olha, é um problema na cidade de Mossoró. São emendas fazem mais de 2 anos que estão na conta do município, da Prefeitura, e não se dá uma resposta. A gente já, inclusive, encaminhou requerimentos de informação para saber onde estão esses recursos, porque é um montante de mais de R$400 mil, né? É um valor considerável, dá para comprar o castramóvel e manter o castramóvel. São emendas de 140 mil, outra emenda de 200 mil para manter, manutenção, e mais uma de 80 mil. Então, é importante que se diga, Vanuvo, o castramóvel é fundamental para a saúde pública. Tem muita gente que acha que questão de animal é besteira, mas não é besteira, é questão de saúde pública. É questão de doenças transmissíveis que estão se espalhando e atingindo as nossas crianças, as pessoas, a partir de uma superpopulação de animais abandonados na cidade de Mossoró, que é um problema nacional, inclusive, em todas as cidades do país, a quantidade de gatos, cachorros. Então, o único controle que a gente pode cobrar e fazer, e que funciona, é a castração. E para se castrar, é importante que se tenha esse
esse aparelho, né? Esse carro que vá para os bairros, que vá para a zona rural para fazer esse trabalho. Então, é algo que já funciona em outras cidades, como em Caicó, é um exemplo disso. A argumentação do prefeito era que o dinheiro não dava, mas dá, porque lá em Caicó comprou com esse valor, 140 mil. Então, em Caicó já funciona e outras cidades já tem funcionado. Então, em Mossoró, a gente não entende o porquê da prefeitura não utilizar esse recurso. Parece até uma picuinha política, porque os recursos veio de parlamentares que são da oposição e aí o prefeito, pela vaidade, não quer utilizá-los. Está muito claro isso. É justamente o que tem acontecido com as emendas impositivas, inclusive. Vereadores da oposição que encaminharam emendas impositivas para a causa animal, para as pessoas com deficiência, para a cultura, para o esporte, e o prefeito não utiliza porque tem uma rixa política e essa rixa política chega a prejudicar a população. Quero mandar um alô para o João, da UPA do BH, também para o Niel, Dona Dita, Poliana e Alcicleide, a turma toda aí assistindo ao cenário político aqui com a gente. Carol, ainda nesse alô aí seu, eu mando aqui o alô do Alcivan, da Galeteria. Ele está dizendo aqui que quando você for entrar de férias, né, que no caso é a partir de segunda-feira, mas ao entrar de férias, vá buscar o baião de 2. Oh, coisa na Galeteria. Boa! Menino, aí, assim ele vai conhecer você. Tá ótimo. Aí, valeu, Alcivan. Um baiãozinho de 2 com galetinha é bom, viu? Olha, Vonúvio, Santana dá a opinião dela sobre a questão do IDEB. Ela disse, como a vereadora é professora e vota como IDEB, isso foi simplesmente politicagem, na opinião da Santana. A menos que ela não saiba o que é IDEB, o que acho difícil. Tá aí. Aí ela ainda diz assim, pior é a governadora e ela bem caladinha. Tá aí a opinião da Santana aqui sobre o questionamento da vereadora Marleide Cunha em relação ao prêmio IDEB, projeto do Executivo que foi aprovado lá na Câmara de Mossoró. A gente tem pergunta aqui, vereador, do Luiz Aires. Como vê pessoas serem encaminhadas para Natal para fazerem exames de endoscopia, colonoscopia? É muito humilhante e ninguém faz nada para mudar isso. E é muito cansativo para o doente ir fazer esse exame em Natal. Luiz Aires, presidente do Conselho Comunitário do Aeroporto 2. O Luiz Aires, há muito tempo que ele já vem chegando a cobrar isso, acho que em outros programas. Exatamente. Na Câmara Municipal também ele fez essa cobrança. E eu também fiz essa cobrança na Câmara Municipal, que é um absurdo. As pessoas saírem de Mossoró para fazer um exame simples na capital, né? É um desgaste muito grande, né? É longe a viagem, perigosa. E, infelizmente, a prefeitura, a gestão do prefeito Alisson não prioriza a saúde pública do município de Mossoró. São vários e vários casos de pessoas que estão esperando, né, as cirurgias eletivas, exames simples ao mais complexo. Então, isso é muito triste para a cidade de Mossoró e a gente vai continuar cobrando, fazendo o nosso papel. Em relação, eu acho que é um comentário anterior, né, que tem vereadora que não fala da governadora, né? Mas eu acho bem interessante lá na Câmara Municipal que a base do prefeito, ele só reclama das questões do Estado, do município, não existe a reclamação. Parece até a Assembleia Legislativa lá, parece que é só discussões do Estado. Eu não, eu acho que eu tenho uma posição, e a gente orienta a oposição, a questionar sim, tanto os problemas relacionados no município, que é a nossa maior competência de fiscalização, mas sem fechar os olhos para os problemas do Estado. Que eu tenho cobrado por questão de segurança pública, eu tenho cobrado a questão do Hospital da Polícia, eu tenho cobrado a saúde pública, o Tarcísio Maia, eu tenho cobrado a rodoviária, eu tenho apoiado os servidores do Estado e tenho orientado a oposição a seguir esse caminho, né? Então, eu percebo muito essa situação. Por exemplo, uma bancada, se for alinhada ao governo, não critica o governo, e a bancada da situação lá não critica a prefeitura, só aponta os problemas do governo. Então, parece até a Assembleia Legislativa. Você vê uma sessão da Câmara, está bem parecido. Pois não, Vonúvio. Eu já queria entrar no assunto eleições, porque o prefeito, em entrevista aqui ao Meio-Dia TCM da 95, disse que vai sugerir, né, ao soldado Jadson para que assuma o Solidariedade aqui em Mossoró. Ou seja, o partido permanecendo aliado ao prefeito Alisson e sua gestão. O vereador ainda está afiliado à Solidariedade. Qual vai ser o rumo partidário de Tony Fernandes para o próximo ano? Olha, vai depender de como a estadual, que vai chegar a decidir, né, quem vai ficar ao comando do partido em Mossoró,
Se ficar sob o comando do prefeito Alisson, automaticamente eu não tenho como fazer parte. Até porque eu sou oposição, sou o líder da oposição. Naturalmente, eu tenho que procurar outro rumo político. Mas, até agora, a estadual diz que está indefinido e vai conversar com todos os envolvidos. Então, a gente vai esperar o desfecho final para a gente poder seguir um rumo. Mas, se ficar com a gestão, automaticamente a gente não tem como chegar a permanecer pela função hoje que eu exerço de liderar a oposição na Câmara Municipal. E, vereador, em relação ao nome da oposição, por que a oposição não tem nenhum nome pré-candidato à prefeitura? Olha, é bem complexo isso, que a oposição é bem heterogênea. Eu não acredito que saia um único nome, né? Eu acredito que irão sair vários e vários nomes, né? É natural isso. Eu vejo, inclusive, a possibilidade do PT ter um candidato. Acho que está muito claro isso, por mais que não tenha lançado, mas está muito evidente, até porque chegaram a lançar, no caso, em Natal, né? Então, é só questão de tempo, acredito, para lançar aqui em Mossoró. E tem também da ex-prefeita, tem também de outros nomes aí que têm interesse. Então, eu acredito que é algo que é natural. Eu vejo que os nomes vão ser lançados esse final do ano para o próximo ano. Tem gente, muitas vezes, que se lança apenas no ano da eleição, né? Faz uma pré-campanha, depois faz um lançamento. Então, eu acho que isso é muito natural. Já o prefeito, não. O prefeito está em constante campanha. Desde quando ele ganhou a campanha para prefeito, ele não para de fazer palanque político, inclusive com o dinheiro público, né? Fazendo as megas eventos, né? Mostrar o que está fazendo, mostrar que muitas vezes não é nem o município que está fazendo, quem está fazendo é o prefeito. Eu vejo muita gente falando, não, o prefeito está fazendo isso. Isso aí fere o princípio da impessoalidade do serviço público. O prefeito não está fazendo, quem está fazendo é a prefeitura, é com dinheiro público. E se coloca aqui, em parte da mídia, como se é o prefeito que está fazendo. Então é um constante alanque político que o prefeito tem criado durante todo esse tempo e coloca no imaginário das pessoas que não existe oposição. Apresenta algumas pesquisas, duvidosas inclusive, que só está faltando aparecer com 100%. Né? E quando a gente não vê isso na rua, eu ando na rua, nos bairros, e eu vejo uma insatisfação crescente, muito alta. Bairros periféricos aqui da cidade, ele está com uma rejeição muito alta, com os servidores públicos quase 100%, inclusive. É uma multidão de pessoas. Com a causa animal, é problema com o pessoal da causa animal e vários outros segmentos que a gente tem observado. Então, é quase impossível uma aprovação como essa. Mas a gente vai esperar as próximas pesquisas, né, para avaliar, principalmente. A gente torce que tenha pesquisas realmente que analise o comportamento do eleitorado aqui na cidade de Mossoró. E, como eu falei, a oposição, hoje, na Câmara Municipal, a gente não trata sobre a sucessão. Hoje eu só trato com os colegas vereadores os posicionamentos que a gente tem que tomar lá na Câmara Municipal, as estratégias, apontando as dificuldades e mostrando as soluções da cidade. Dessa oposição heterogênea que o senhor fala, de quem o senhor se considera aliado? Olha, eu tenho alguns aliados na Câmara Municipal, como o Pablo Aires, como o vereador Omar, Paulo Igor, a Marleide, todos os vereadores que compõem a oposição, a gente tem um diálogo muito franco e eu acho que conciso. Mas, assim, a gente não tem ligações com os demais grupos, né? São vários outros grupos. Grupos da ex-prefeita, grupo do governo, né? Tem também outros grupos se formando de partidos, montando as nominatas de vereador. Então, eu não tenho esse contato. Mas a gente está também aberto para as conversas. O que seria determinante para a definição de Tony Fernandes ser candidato à prefeitura próximo ano? Olha, é uma série de fatores, Vanúvio, principalmente estrutura, partido, né? Eu não tenho nenhum partido hoje, né? A gente não sabe nem qual partido que vai ficar, né? Eu tenho saído de uma eleição muito difícil, a deputada estadual, sem recursos, sem estrutura, né? Apenas um pé no chão, mostramos que tem como apresentar boas propostas, boas ideias, provando que é possível fazer algo diferente, né? E a gente saiu
com quase uma vitória. A gente não ganhou a cadeira, mas saiu vitorioso, principalmente em Mossoró. Foram mais de 15 mil votos, 15.637 votos. É muito voto para quem não tinha dinheiro, para quem não tinha estrutura e para quem não enganou as pessoas. Então, assim, a gente já mostrou que tem um potencial político para disputar qualquer eleição. Mas tem vários outros fatores, questão do nosso grupo, questão da estrutura, questão de partido. Então, são vários pontos para se analisar. Por isso que eu não tenho condições nenhuma de dizer que sou candidato ou não, se vou continuar na política, inclusive, ou não. A gente tem aqui a participação do Leonardo Simão. Quer saber por que o prefeito não termina o serviço que começou no Vucu Vucu na Cobal. E a gente tem aqui também o pedido, vamos ver que eu vou chegar lá. Niel, de novo, ele está pedindo para o Cabo Tony ir ao Sumaré ver as ruas que só tem mato e lama. Olha, primeiro da questão do Vucu Vucu e Cobal, que já também mandamos requerimentos pedindo informação quanto a essas obras que estão paralisadas na cidade de Mossoró, que não só são essas duas, são várias outras, que o que a gente acha engraçado, Carol e Vanúvia, é que tem um recurso, é o recurso do Finisa, está na conta da prefeitura e não consegue finalizar essas obras. E um agravante, eu vi uma entrevista do prefeito que ele culpa as pessoas da Cobal por estarem lá atrapalhando as obras, quando, na verdade, os servidores lá da Cobal, os trabalhadores, me contaram que lá na Cobal eles têm poucos funcionários e não estão trabalhando fins de semana. Eu posso continuar? Rapidinho, 20 segundos. Tem 20 segundos. Então, isso é preocupante, porque os recursos já existem e não estão sendo implementados. E isso, inclusive, pode dar improbidade administrativa, porque os recursos estão na conta da prefeitura e não se finalizam as obras. É isto, vereador Tony Fernandes, muito obrigada pela presença. Queria mais um tempinho para falar dos assuntos, mas a gente deixa para outra oportunidade. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Seja sempre bem-vindo. A você de casa, boa noite. Carol Ribeiro, vai curtir suas férias. Chegou o momento. Dia 1º, já estou até sem voz. Dia 1º de agosto, estou voltando. A gente se vê. Enquanto isso, você fica aí com o nuvem para nos próximos 15 dias. Uma ótima noite e até lá.